Limpamos o ar, poluímos a alma, dominamos o átomo, mas nosso preconceito, escrevemos mais, aprendemos menos, planejamos mais e realizamos. Mas realizamos, aprendemos a nos apressar e não a esperar. Comunicamos cada vez menos. Nós comunicamos muito menos. Estamos na era do fast food e da digestão lenta, do homem grande e de caráter pequeno. Tem muitos homens grandes, ricos, milionários, mas o caráter é pequeno. Lucros acentuados e relações vazias. A era de 2 empregos, vários divórcios, casas chiques, lares despedaçados. Essa é a era das viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis. A moral não está fazendo diferença das fraldas descartáveis hoje. E temos que fazer a diferença. Cérebros ocos, pílulas mágicas, um momento de coisa na vitrine e muito pouco na despensa. Muitos têm dinheiro para vitrine, compras grandes, fazer o que quer, e poucos têm nada na despensa. Esquecemos de dar um abraço carinhoso, um amigo. Pouco lhes custa, 1 centavo sequer dar um abraço, ouvir um amigo, falar de Deus com ele, orar com ele, lembrar de dizer eu te amo à sua companheira. As pessoas que amam, mas em primeiro lugar, busque a Deus. Ele é a fonte do amor, né? Um beijo, um abraço pode curar uma dor. Quando vem de lá de dentro, porque só quando vem de dentro, o amor só de dentro, porque de fora ou só falar não adianta. Valorize a sua família, a igreja, os irmãos. Nós estamos precisando valorizar o que está aqui dentro, porque estamos ao pé do Salvador. A igreja, nós somos a igreja, cada um, irmão, amigo, parentes, visitantes. Porque para declarar guerra, para declarar um inimigo, não é necessário declarar guerra, basta dizer só o que pensa. Olha como são as coisas, hoje basta só dizer o que pensa, já está declarando guerra a um amigo, a um irmão. O irmão declara isso. O abuso verbal é aterrorizante. Se formos pensarmos como o abuso verbal é. Agora depende da outra pessoa que está do outro lado. Se ela estiver em comunhão com Deus, se for fiel a Deus, aí para ele não há problema, porque ele não vai ter problema, não vai temer a isso. Deus ajuda, mas espera que a gente faça a nossa parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. O que perde amigo, perde muito mais. Aquele que perde a fé, a fidelidade a Deus, perde tudo, irmãos. Aí é que entra a questão. Se perdemos a fé e a fidelidade a Deus, perdemos tudo. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Como pode um órgão tão pequeno ser tão leve e muitas pessoas não conseguem segurá-lo? Amigos, irmãos, formamos uma família que não tem começo, não tem fim. E o diferencial da vida é viver com amor, ser fiel e buscar o Deus verdadeiro para sermos felizes. Não espere a queda, não espere a dor para acreditar na oração e no Salvador. O que você está esperando, irmão? O que nós estamos esperando? O que eu estou esperando? Nunca esqueça de ser fiel a Deus. Porque Deus não escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. Eu mesmo tenho facilidade em falar fora, já falei em televisão, falo em palestras, mas na área de embalagem. Para mim aqui é difícil, eu estou aprendendo agora. Então, eu estou fazendo o possível e o impossível. E peço a Deus para me ajudar mais e mais, para que Ele possa me capacitar.
Um com Deus é a maioria. Devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvir a Deus. Porque orar é fácil, mas nós ouvirmos a Deus, aí já é difícil. Então temos que ter muita fé. Nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Pode orar, pode pedir, mas se tiver na vontade de Deus, aí sim será feito. O mais importante também não é encontrar a pessoa certa, e sim ser a pessoa certa. Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos aprendendo que não era ninguém, e 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Olha para você ver Moisés. Quanto tempo ele passou para descobrir isso? Ele descobriu o que Deus pode fazer com um ninguém. Deus pode fazer tudo. O ninguém se torna muito grande. A fé ri das possibilidades. Não confunda a vontade de Deus com a permissão de Deus. É uma coisa que todos confundimos. A vontade de Deus é a permissão de Deus. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Deus sem o homem continua sendo Deus. Agora, o homem sem Deus, irmãos, o homem sem Deus, ele não é nada. Eu mesmo já vi isso em minha vida. Fiquei vários anos fora. Tem 3 anos que eu voltei à casa do Senhor e vi a minha vida realizar. Passei muitas dificuldades, como no trabalho, forçar a trabalhar, diminuir as viagens, pedir a Deus, e Ele me ajudou. Eu não precisei mais viajar, graças a Deus. Somente 300 quilômetros, então isso aí não é nem viagem para mim mais. Graças a Deus eu consegui sair disso. Outro ponto importante é que 1 Pedro 5, 8 e 9 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Então, precisamos ficar atentos, precisamos permanecer firmes na fé, sabendo que, irmãos, vocês têm todo mundo passando pelos mesmos sofrimentos. Todos passamos pelos mesmos sofrimentos. Pode ser um pouco diferente, mas cada um tem um problema. Mas para Deus não é nada. Ele pode tornar nós como um ninguém, pode fazer de nós uma pessoa valorosa, com espírito reto. Satanás pode ler nossos pensamentos, mas pode ver nossos atos, ouvir nossas palavras, e de seu longo conhecimento de experiência humana, pode moldar suas tentações de forma a tirar a vontade de nossos pontos fracos e de caráter. Temos que mudar nossos caráteres, fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa fé, estudarmos mais. E como foi lido em Salmos 141, verso 3, foi para a base da nossa oração. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quando se relacionarem com outros, a lição de ontem, eu já estava pensando na pregação, no que eu ia falar, e a lição de ontem, quando eu peguei ela, eu já vi muitos itens maravilhosos. E aqui, quando nos relacionarmos com outros, sejam promovidos com as palavras, que a sua conversação seja de natureza tal que vocês não necessitem de arrependimento. O que falarmos, o que sair da nossa boca, possa ser coisas boas, para que não possamos arrepender. Tem uma experiência de um nadador. Ele tinha costume de correr até a água e de molhar somente o dedão do pé antes de dar um mergulho. Uma pessoa intrigada
com aquele comportamento, lhe perguntou qual a razão daquele hábito. O nadador sorriu e respondeu: há alguns anos eu era professor de natação. Eu ensinava a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite, eu não conseguia dormir e fui à piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua brilhava através do teto do vidro do clube. Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra na parede da frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando minha imagem. Nesse momento, pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar pelo seu precioso sangue. Naquele momento, as palavras daquele ensinamento me vieram à mente e me fizeram recordar do que eu havia aprendido sobre a morte de Jesus. Não sei quanto tempo fiquei ali parado com os braços estendidos. Finalmente desci do trampolim, fui até a escada mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram ao piso liso e fundo da piscina. Haviam esvaziado a piscina e não tinha percebido. Tremi tudo e senti um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, seria meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus que ajoelhei à beira da piscina, confessei os meus pecados e me entreguei. E me entreguei a Ele, conscientemente de que exatamente em uma cruz Jesus morreu para me salvar. Naquela noite fui salvo 2 vezes, e para nunca mais me esquecer, sempre que vou até a piscina, molho o dedão dos pés antes. Deus tem um plano de vida para cada um de nós, e não adianta querermos apressar ou retardar as coisas, pois tudo acontecerá a seu devido tempo, e esse tempo é o tempo dele, e não o nosso. E em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse irmão aqui deu o seu testemunho de quando ele era criança, o que a mãe dele falava, e a fé salvou ele. Jesus deu outra chance para ele. Então, devemos fazer assim. Em vez de encontrarmos falhas em outros, sejamos críticos com nós mesmos. As perguntas que cada um de nós deve fazer são: está meu coração correto perante Deus? Este modo de agir glorifica o meu Pai que estás no céu? Se vocês têm nutrido um espírito incorreto, seja ele banido da alma. É seu dever erradicar do coração tudo que a natureza corrupta. Toda a raiz de amargura deve ser arrancada, a fim de que outros não sejam contaminados por sua influência maligna. Devemos mudar isso na igreja. Ao falar de um irmão, o outro irmão deve responder ao mesmo tempo: é uma coisa boa, é útil, vai ser útil para a igreja, vai ser útil para o irmão. O que podemos tirar proveito disso? Se for proveitoso, aí o irmão pode falar, se não é melhor calar-se, porque Deus está vendo. Essa é a nossa grande necessidade hoje, em todas as igrejas na terra, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquilo que era objetável no caráter é purificado da alma pelo amor de Jesus. Todo egoísmo é expelido, toda inveja e todo falar mal são descobertos, e uma transformação radical é realizada no coração. Devemos tomar isso em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas. Eu preciso exercer também o que estou pregando. Já mudei muito a minha vida, graças a Deus, e peço a Ele que me mude mais ainda. E que as coisas terrenas comuns e de pouco valor não absorvam a mente de modo
que a presença de Jesus seja afastada. Não podemos deixar que a presença de Jesus se afaste por palavras vãs, por falar de um irmão ou criticar um irmão. Precisamos de ajuda na igreja. Aqui, principalmente, vejo pontos que precisamos melhorar. Se um vai fazer alguma coisa, não critiquemos, ajudemos, que pode dar certo. Vamos fazer o trabalho da igreja, o trabalho de evangelizar. Ontem eu abri a revista O Observador da Verdade e fiquei envergonhado. Eu vi uma parte bonita e me senti envergonhado, porque uma igreja menor que a nossa tem 3 prateleiras separadas de alimentos para doar, e a nossa está zerado. Eu falo zerado. Precisamos da ajuda dos irmãos, dos amigos, porque uma pessoa só não consegue, assim como o dirigente, obreiro, pastor, os amigos que pedem, os que doam, sozinho não conseguimos nada, mas se nos unirmos com fé, com fidelidade a Deus, assim como Ele foi fiel e doou tudo o que tinha, até a sua vida, nós precisamos aprender com Ele e sermos como Ele. Possamos aprender e viver como Ele. E, portanto, para finalizarmos, precisamos confessar nossos pecados uns aos outros e oremos também uns aos outros para serem curados. A oração de um justo pode ser eficaz. Então, irmãos, que podemos orar em nossos corações e fazer valer isso em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, Senhor.